Queria que a gente começasse assim, você contando um pouco a tua história, como é que você se tornou pedagoga, conta a tua história, mas assim, desde lá, da escolha profissional, o que você já fez, você deu aula, você não deu, e até esse momento que você está vivendo agora. Eu queria agradecer também, passei o dia, né, pensando nesse encontro e acordei de manhã bem animada. A minha trajetória, ela começa muito cedo, né? Quando eu entrei na escola, eu tive uma dificuldade muito grande de aprender a ler e escrever. É mesmo? Muito, 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 muito mesmo, assim. Eu tive alguns bloqueios bem sérios. Você fez educação infantil? Então, eu fiz educação infantil, mas olha a loucura, né? Eu fui para a escola um tempo, com a minha irmã mais velha, que já estava fazendo o primeiro ano, mas a minha mãe percebeu que eu não me adaptei, assim, à educação infantil. Então, eu não fiz educação infantil. Eu fui direto para o primeiro ano. Tá. Eu fui para uma escola pública, que a minha avó trabalhava, minha avó paterna, ela era cantineira na escola. E eu tenho uma relação com a minha avó muito forte, já é falecida, mas ainda eu me mantenho muito nessa conexão, ela está muito presente nas coisas que eu faço. Uhum. E a minha avó era semi-analfabeta. Então, ela, assim, de repertório acadêmico, tinha algo que ela também não trazia muito, não tinha uma bagagem muito grande. Ela tinha uma propriedade de vida muito intensa, mas essa questão da acadêmica, ela não era a praia dela. Uhum. E eu entrei na escola numa turma mista, de crianças até 12 anos, que iam reprovando e iam ficando no primeiro ano. Tá. E a referência que eu tenho de professora era uma senhora muito elegante, muito fina, mas muito brava. Talvez fosse melhor eu mudar de escola. E mudei, né? Não cheguei a concluir o primeiro ano nessa escola. Mas, no paralelo, quem me ajudou a ler e escrever foi minha avó. Olha. Porque ela era uma contadora de histórias natas. Assim, ela tinha assim, eu lembro que a gente fugia da sala para ir no banheiro bem na hora do recreio, quando ela estava mexendo o feijão com macarrão. E aí ela brincava, como uma sopa hoje, vocês encontrarem meio bichinho, é porque o outro você já comeu. Então sempre tinha uma tirada, sempre tinha uma coisa assim muito poética, né, dela convidar a gente para tomar o lanche, né? Porque era imagina, sopa, 10 horas da manhã, né? Mas todo mundo ia para a fila tomar sopa por causa da minha avó. E eu me lembro que eu comecei a ficar meio ciumada disso, né? Era minha avó, que vocês estão pensando aí, né? Então foi um conjunto de coisas que eu olhei a escola de um outro modo. A escola chegou para mim de um modo meio pesado, assim. Mas a minha avó diminuiu, porque ela adorava a escola. Mas interessante. Ela limpava, ela... É interessante isso que você está falando, né? E como é bonito a gente né, que já conhece o final da história, né? Que no fim você se tornou um especialista. E aí entender como que uma pessoa pode mudar o significado da sua vida de uma forma tão positiva, porque você tinha tudo para não dar certo nessa área, né? Você teve um início escolar muito pesado e muitas crianças vivenciam isso hoje e poderia ter dado tudo errado, mas no fim você conseguiu ressignificar tudo isso, né? É bonito de ver, né? É interessante demais. Eles têm liberdade de administrar esse tempo ao longo da jornada, né? O tempo que eles permanecem aqui. Se eles pegam 5 minutos esse aparelho, é muito. Não precisa disso. Eles começam a engatar em propósitos, em projetos, em coisas que esse grupo vai trazendo esse elemento de necessidade, aquele que sabe martelar, aquele que sabe amarrar, aquele que sabe puxar, aquele que ocupou aquele lugar, ele assumiu aquele papel. Então, a gente vai percebendo que se eu proibir, eu fico só na neura de ficar retroalimentando essa cultura de que não pode. Né? O proibido. Sim. Como eu abro, eles não usam, eles não precisam. Eu tenho um computador na sala de brincar, ali, ele fica ali, ele tá, né? Eu não ligo todos os dias, porque, enfim, mas ele tá ali. Se a criança quiser sentar e ligar, ninguém passa por ele e fala, tem joguinho? Não, vamos lá fora, vamos lá na floresta, vamos os cachorros, quero ver os bichos, vamos tomar sol, entende? Então, eu acredito que nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma negação, primeiro, que é uma linguagem,
ela é uma linguagem que ela traz tantas oportunidades. Eu ando com o meu celular no bolso o tempo inteiro ele está comigo, para eu poder fazer fotos. Eu tenho uma medida muito tranquila do que eu quero fotografar e do que eu não preciso fotografar. Eu também não fico, assim, a criança está se mexendo, eu estou fazendo foto. Eu não consigo, porque eu estou imersa com eles. Então, quando eu me lembro que vejo uma situação, às vezes ele fala assim, vamos fotografar para mandar para minha mãe? Porque é algo tão especial, né? Então, eu acabo fazendo a foto ali acontecer. Toca o barulhinho da mensagem, eu não preciso ficar olhando, né? Eles até falam, acho que chegou a mensagem, Sil. Eu falei, não, mas agora você não vai ver. Então, assim, eu não tenho essa coisa de aqui você larga teu celular e não mexe, ou não vamos falar de celular porque ele não... Né, não tem, assim. O que eu penso, né? Voltando para a frase impactante da minha vida, que eu acho que é onde a gente tem que partir do pressuposto. Adultos dignos de ser imitados. Eu não posso proibir uma coisa que eu uso. Eu não posso proibir ou julgar a criança que eu estou viciado, né? Como é que eu vou reduzir o tempo dele se ele vive o tempo inteiro com o celular? Ou com, né, um computador? O que eu acho que a gente tem que achar um caminho do meio é que a criança ela tem uma linguagem do brincar que vai retroalimentar ela numa cultura de saúde, numa relação de permanecer. Vai passar essa infância, e se ele não brincar, isso não volta mais. Então, a gente precisa até ter essa situação. Hoje, na pandemia, as famílias que conseguem ajustar isso, em que você, enquanto você brinca, a mãe está trabalhando no computador, e que começa a diluir que o computador não basta ser a coisa mais importante do que a criança, porque a criança faz essa leitura. Aquele objeto que ela cuida tanto, que é o celular de 5 mil reais, né? Ela quer chamar atenção para aquilo, para a mãe olhar para ela. Né? A gente tem uma noção dessa relação que se estabelece. Ou do próprio computador. Então, ela é uma situação de que não adianta a gente dizer que ela não é importante porque ela é atual. Eu tenho um aplicativo no meu celular que, para a gente identificar as plantas, eu fotografo na frente das crianças, a gente já vê que planta que é. Então, você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Uhum. Né? Nesse sentido, em loco, você já consegue, né, identificar porque eles estão chamando a atenção e eles já me pedem, né? Se eu vou ver que planta que é, eu abro o celular, fotografo, a gente já lê, guarda e ela vai gerando mais possibilidades de cuidado. Hoje eles acharam, né, eu estava com 4 crianças hoje, eles acharam lá na floresta uma besteira e é bonita, assim, chamou a atenção a folha. Aí eles fizeram uma casa para proteger, porque os cachorros têm mania de pisar em cima de tudo quando eles passam, né? Então eles pegaram os galhos, amarraram, protegeram, por quê? Porque a gente identificou que é uma fruta. E uma das crianças sabia que tinha, o paladar dela já era tão aguçado para isso, que ela sabia que era próximo ao damasco, né? O sabor era... ele falou, parecido com damasco, porque as crianças não sabiam o que fruta era. Então, você vai dialogando e vendo que ela é uma ferramenta do diálogo, do contexto, da pesquisa, do imediato. Ela mobiliza o contato. Eu não posso ser a pessoa que fala, fica com o celular e vai lá investigar na floresta e traz para mim as informações. Uhum. Eu preciso ser a gestora desse aparelho. Sim. Eu preciso ver quando que a gente vai usar. E eu tenho que estar ligada nas crianças distante do celular. E se eu for pegar... Eu estou aqui pensando, eu estou te ouvindo, estou te achando incrível, né? A forma como você está fazendo esses processos, quando você recebe as crianças, e aí você tem toda uma metodologia, usando a tecnologia a favor, né? Como uma ferramenta e não como foco principal de atividade. Mas eu estou aqui pensando nas famílias, né? As famílias lá em casa, com crianças piquititica, a partir de quanto tempo? A gente deve negar o celular para uma criança pequena? A gente tem que evitar? Ou a gente tem que começar a já introduzir o celular como uma coisa positiva, da forma como você está contando aqui para a gente, mas estabelecendo tempo, como que as famílias devem agir assim, né? Porque, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho um filho de 15 anos, né? Ele não teve celular até 10 anos. Ele não tinha celular. Não que ele não tivesse visto celular, ele nem pegava o meu, porque hoje as crianças pegam, mas o meu filho já está com 15 anos também, ele já é de uma outra geração, já tem 2 gerações que vieram depois dele, né? Mas assim, ele não tinha celular e
tentava realmente não ofertar. Do mesmo jeito que eu não ofertei doce, refrigerante. Não é que eu negasse o refrigerante. Se ele quisesse tomar, ele podia. Mas eu não oferecia. Eu não falava, quer Coca-Cola? Quer Guaraná? Quer doce? Eu não oferecia. Como eu não oferecia o celular. Você acha que é por aí? As famílias podem, elas devem evitar, oferecer o celular como um mecanismo de distração, afinal de contas? Ou, né, ou começar a introduzir o celular de uma maneira positiva? Como é que pode ser feito isso? Vamos pensar na relação de responsabilidade consciente e de uma relação de substituição de papéis. Se você... É aquela história básica, né? Eu consigo gerenciar aquilo, para mim faz sentido. Para mim, a educação é uma educação de sentido. Uhum. As crianças pequenas, se alguém não der na mão, ela não vai ter acesso, não vai nem saber pedir. Então, é uma coisa que você tem mais facilidade de articular. O que a criança precisa? De atenção. Se eu substituo a atenção na relação, porque eu estou focada no celular, é claro que ela vai procurar uma situação para chamar a atenção, porque ela quer, né, esse processo de acolhimento dentro da família. Ela está se estabelecendo numa relação familiar. Uhum. Então, assim, tudo é uma questão de tempo e de controle. Por exemplo, eu tenho muitas mães que trabalham com a tecnologia, mas que, antes da pandemia, o tempo que elas estavam na escola, as crianças, nessa jornada de 4 horas, era o tempo que ela fazia uma imersão que ela não sabia nem que era o nome dela, de tanto que ela fazia esse tempo acontecer usando o recurso. Quando a criança estava perto e voltava, porque ela tinha a oportunidade de ter uma jornada de 4 horas, era o tempo que ficava mais secundário. Então, eu respondi uma mensagem ali, uma coisa aqui. A gente mostra para as crianças o quanto o celular é importante, o quanto a tecnologia é importante, o tanto que a gente tira a atenção para olhar para o celular e não para a criança. Uhum. Então, quando você tem filho, ou quando você está no lugar da docência, eu, como professora, eu não posso ficar respondendo mensagem na frente das crianças. Para mim, é um lugar mais confortável falar do papel de adulto, docente, diante de um grupo de 25, 26 crianças, do que ponderar essa relação de que quando cabe. Faz mal para a criança pequena? Faz. Ela precisa ter a descoberta do mundo no concreto. E o aparelho, ele é abstrato. Você passou o dedo, é visual. Você não tem o peso, você não tem o cheiro, você não tem o derrubar no chão para ver o impacto. Né? Se você está com um objeto desse, fica alguém ali monitorando, não derruba, cuidado que quebra. Então, você tem uma situação muito presente de algo que é maravilhoso, esse objeto tecnológico. Né? Se você pensar numa relação com é maravilhoso, mas ele realmente tem nos afastado de ter outras experiências, né? Eu acho que essa que é a grande perda, né? Porque realmente a gente ter acesso, especialmente às crianças, o adulto também, mas as crianças, eu acho que está acabando tendo uma grande perda porque deixa de viver experiências, sabe, de sabores, de texturas, né? Que poderiam estar tendo que... Porque a infância passa muito rápido, é incrível, é muito assim, é muito rápido. Então, eu acho que a gente, no papel de pais, a gente tem que proporcionar para o filho vários tipos de experiências, né? E isso não tem nada a ver com gastar dinheiro, pôr em escola cara, não é isso, né? Mas oferecer a experiência de você ir numa pracinha, fazer a criança pegar a planta, cheirar, mexer na terra, pronto, isso já é uma grande atitude que você está conseguindo trazer para o seu filho serenidade. Tá, porque quando a gente tem contato com a natureza, é uma forma muito rápida da gente se acalmar. Então, hoje, né, a gente tendo esse excesso de ansiedade que todo mundo tem, esse excesso de problemas psicológicos, né, como a própria depressão, quando você quer melhorar, é só você estar em contato com a natureza que as coisas se enquadram, as coisas se encaixam. A gente consegue estabelecer uma melhora, uma saúde, né, muito grande quando a gente se aproxima da natureza. Sil, conta um pouco pra gente, o que é exatamente isso que você chama de pedagogia do contexto? O que é isso, né? E de que forma que ela surgiu? Fala um pouco disso. Então, dentro dessa vivência teórica,
principalmente pela transdisciplinariedade, ela traz uma forma de construir o conhecimento, né? É a teoria do conhecimento. Então, como é que você conhece o mundo, né? Ela tem esse contexto já próprio de você perceber que as coisas estão entre, além e através. Tá. Então, não é só eu e você. A gente tem uma rede de pessoas aí nos ouvindo, fazendo suas conexões, né? Então, entre nós tem o através das coisas e o além das coisas. Tá. Né? Esse além, quando a gente fala da minha avó, que traz essa experiência, que eu vivi, né, me impulsiona. A gente não pode perder muito essa relação entre passado, presente e futuro. Uhum. Ela tem muito esse cuidado. Eu tenho uma oportunidade de viver com esse passado pelos objetos que o meu marido tem na chácara. Então, a gente está o tempo inteiro rememorando. É difícil a gente sair numa loja para comprar uma coisa nova. A gente tem o hábito de mandar arrumar. Que legal. A gente monta os espaços com coisas que a gente ganha. A gente manda consertar. Ele conserta. Então, tem um museu hoje no lugar que era a escola. Então, esse contexto, ele é um contexto, por quê? Porque a gente conta um pouco da nossa biografia. Daquilo que a gente acredita e a gente vive. E a palavra contexto, ela apareceu muito forte, porque quando nós resolvemos abrir a escola aqui na chácara, eu tinha um alqueire de espaço para as crianças. Diferente das escolas que tem um metro quadrado por criança, enfim. Então, pegar a pedagogia Waldorf, que eu estava fazendo o seminário, e colocar aqui, a minha alma não tinha conexão muito próxima, porque eu não fui para a Alemanha, eu não estudei na escola Waldorf. Eu tenho uma admiração do Steiner suprema, um respeito imenso. Acho que eles têm uma pegada muito bonita com a primeira infância, mas nós somos brasileiros. Uhum. Então, sempre me incomodou essa situação de segundo fulano de tal, terceiro fulano de tal, né? E aí que é o meu lado metida da relação de ser pesquisadora. Eu falava, cara, eu não posso ser isso, né? Uhum. Eu me colocar dentro disso. As coisas precisam entrar dentro do que eu estou fazendo para as crianças acreditarem nisso, né? E acreditam quando a gente recebe as crianças daqui e eles olham tudo isso. Então, a gente começou com a equipe que já se formou, e o meu marido, não pedagogo, mas muito potente na articulação da educação, pensando como que a gente administra isso. Uhum. E aí, essa administração de olhar a natureza, o corpo das crianças nesse espaço e as belezas que a gente criou uma tríade. Uhum. Essa tríade, natureza, corpo e o belo, é a pedagogia de contexto. Ai, que lindo! Então, eu estou sempre olhando. Então, a gente está vivendo agora a primavera. A beleza da primavera não é igual ao do inverno. Uhum. E as crianças percebem isso. A gente passa todo dia no mesmo lugar, ela está diferente. Então, essa beleza é algo que eu consigo aproximar essa questão mais espiritual, né? De você, eu não consigo ver Deus, mas eu vejo Deus nas coisas. Uhum. Se eu vejo Deus nas coisas, eu tenho uma reverência, eu tenho uma humildade, eu tenho algo que me tira de um estado de eu que mando, eu que posso, eu que tenho, né? Eu chego de novo num corpo mais generoso, menos ansioso, mais respeitoso, que escuta, porque as crianças hoje têm uma dificuldade de escutar muito grande, eles estão muito na ansiedade. Sim. Essa percepção de você falar e não gerir, já resolveu, já foi, já saiu correndo. Então, você vai trazendo para um estado de normalidade e simplicidade a partir do que você tem, que é a natureza. Eu não posso negar e não posso trazer ela para o lugar de conteúdo, porque daí eu estou sendo contrária àquilo que eu ponho na admiração como potência. Então, a gente trouxe tudo isso que nos envolve como potência, olhou para o corpo das crianças, porque se você traz uma escola aqui, Rosângela, hoje, e desce o morro que as crianças todo dia fazem aqui, elas não param em pé, elas caem o tempo inteiro. Elas não fazem o trajeto, elas só caem. Isso criança grande, 4, 5, 6... né, que é o métier mais que eu trabalho quando a escola vem. É impressionante como esse corpo não tem equilíbrio para andar nos espaços que nós temos aqui. Olha. Subir em árvores, jamais, eles não dão conta. Descer uma tirolesa e parar com o pé na árvore, se não dá de cá, eles não conseguem fazer, eles não têm essa
esses elementos que Sim, trazem esse cuidado mas que protege. penso que porque eles não tiveram acesso ao próprio brincar que está faltando, né? Então a criança acaba assim, quando chega numa experiência dessa, ela precisa de uma adaptação, né? Mas quais são as principais práticas da pedagogia do contexto, né? É o brincar, é o explorar? Quais são as principais práticas? Então, a prática, ela tem uma força bem grande, primeiro, de eu tirar a necessidade de eu dar atividade e ensinar alguma coisa. Sim. Né? Então, eu tirei isso da minha vida. Tanto que na escola, eu dou aula na escola pública, faz 15 anos que eu estou na escola pública de manhã, isso está muito dentro da escola. Eu sou assim, eu não uso jaleco de botões, eu uso um avental que põe no bolso, cabe tudo lá dentro, que é o lugar de, né, armazenar. Então, esse despir que a gente tem uma consciência cognitiva e vai ensinar as crianças, caiu por terra. Então, a pedagogia de contexto, ela me coloca muito como parceira na relação. Perguntou? Eu sei, eu posso até responder, mas eu devolvo a pergunta. Porque a pedagogia de contexto, ela é muito filosófica. Ela parte do que você acha, não daquilo que eu sei. Eu estou aqui há 15 anos, eu sei de um monte de coisa. Mas se eu começo a me colocar num tablado, de um patamar do que você passa pelos lugares, eu vou dizendo para você o que você tem que olhar, ou eu vou dizendo para você que agora a gente está nesse tempo. Perdeu, assim. Eu tiro o teu entusiasmo, eu tiro a tua vontade de estar aqui, e eu não coloco você nesse lugar do privilégio que eu tenho. Então, eu acabo tendo uma relação de distanciamento, não de aproximação. Então, quanto mais eu me isento, mais eu aproximo as pessoas da natureza. Mas quando eu recebo professores... Deixa eu entender uma coisa, falar. Sil. Eu estou aqui pensando, né? Dá para aplicar a pedagogia de contexto numa escola sem árvore, sem terra, né? Como é que faz isso, né? Com a arte, ou, né, com a música? Como é que se explora outras formas, né? Do belo, enfim, sem você ter a natureza, porque eu tô aqui, você está em Curitiba, né? Você está numa região que você tem acesso à natureza muito mais, mas eu estou em São Paulo e tem gente aqui no Brasil todo que pode estar nos ouvindo e querendo saber como aplicar isso numa escola, de repente, que é um prédio, que não tem, né, não tem um espaço, que não tem nem uma mini hortinha ali. Como é que pode ser aplicado? Eu acho que a primeira coisa é essa relação do adulto se sentir empoderado de levar as coisas dessa relação para dentro da escola. Eu vejo muito hoje marketing em cima disso. Então, na verdade, a natureza ela não está entrando nesse lugar, né, pela entrada pela porta da frente. Ela está entrando para a gente dizer que a gente está no rodízio. A gente tem ideia de natureza em todos os cantos. Mesmo, né, Campo Largo, onde eu estou, na chácara, Curitiba, onde eu dou aula, as crianças têm uma situação, como você contou, uma trajetória de tempo em casa, brincando dentro, com a pandemia mais ainda, porque o pai tem uma condição e uma cultura de viver. O passeio é no shopping ou no cinema, não é para ir para a praça. Né? Então, a gente perdeu esse lugar da simplicidade, de usar na grama, fazer essas coisas, tudo isso. Numa escola cimentada, como eu já trabalhei, é onde você vai trazendo, na escuta das crianças, essas iniciativas que você vai botando nas paredes as coisas que poderiam estar naturais ali. Tá. O que eu penso na diferença? Se não está dentro de mim e eu não cuido daquilo como algo que me pertence, as crianças também acham que aquilo é só plástico. Elas acham que aquilo é descartável. O que tem que ter? O adulto de sanitar a natureza dentro de si, ela reconhecer que ela habita dentro dele. Então, se eu ver uma abelha voando, eu não saio correndo e achar que essa criança vai ser picada e pega um negócio e até mato. Eu começo a criar um contexto de respeito, né? Eu vejo uma vespa, tá voando ali, não sai que ela te pique. A gente tem uma expressão de distanciar a natureza no nosso cotidiano, que não é só ter um jardim ou não ter. É a nossa atitude frente ao que a gente compra. Eu acho, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Um beijão para você, eu adorei estar aqui com você